Com certeza você conhece alguém que já disse que ganha muito dinheiro com apostas esportivas, as tais bets, especialmente com base em seu conhecimento sobre o esporte ou porque assiste muitos jogos. Mas a realidade é que, segundo os matemáticos e especialistas que estudam o fenômeno há mais de 20 anos, a maioria das pessoas inevitavelmente vai perder dinheiro a longo prazo. Não basta apenas saber sobre o esporte ou acompanhar as partidas. O verdadeiro desafio é entender profundamente as probabilidades e a matemática por trás das ODDs, que em português significa chance de um evento acontecer. Com certeza é algo que poucas pessoas dominam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. A maioria das pessoas inevitavelmente perderá dinheiro ao continuar apostando, sendo apenas uma questão de tempo. Conforme o matemático David Sumpter, sem habilidades matemáticas avançadas e sem a construção de modelos para vencer as casas de apostas, as famosas bets, ganhar a longo prazo é impossível. Não basta assistir a partidas ou conhecer o jogo. É necessário entender profundamente as probabilidades. O Sumpter, ele é professor de matemática na Universidade de Uppsala, na Suécia, e autor de Soccermatics. Ele argumenta que quem dominar essa matemática lucraria mais vendendo seu conhecimento ou fundando uma empresa de estatísticas do que eventualmente apostando em jogos. Outro especialista, o Joseph Buchdahl, afirma que a maioria dos apostadores jogam confiando apenas na sorte, ou seja, o mesmo que você jogar dardos de olhos fechados, por exemplo. Embora existam alguns que dominam técnicas avançadas e conseguem vencer a longo prazo, esses casos são extremamente raros. Segundo Buchdahl, o mercado de apostas é extremamente difícil de vencer por causa da margem das casas e ao acesso a especialistas do setor. No Brasil, a popularização das bets está levando o governo a regulamentar o setor com novas taxas e a tentativa também de restringir o uso de cartão de crédito, de Pix e publicidade semelhante ao que ocorre com álcool e tabaco. Mas afinal, por que é tão difícil ganhar nesse mercado? Bem, as casas de apostas operam com um sistema de ODDs que determina quanto você pode ganhar caso acerte uma aposta. As ODDs podem ser expressas de várias maneiras, mas as mais comuns são as decimais e fracionárias. Por exemplo, uma ODD decimal de 2,75 significa que se você apostar R$ 4,00, seu retorno será de R$ 11,00, o que inclui o valor apostado. Mas o aspecto mais importante das ODDs é a chamada probabilidade implícita, que revela a chance de um evento ocorrer. Nesse exemplo, a probabilidade implícita é de 36%, 1 dividido por 2,75. Ou seja, você tem 64% de chance de perder. Mesmo entendendo as ODDs, o problema maior é que as casas de apostas sempre embutem uma margem em suas probabilidades, chamada de Vigorish. Essa margem garante que eles sempre tenham vantagem sobre o apostador. Para entender isso, podemos somar as probabilidades implícitas de todos os resultados possíveis de uma partida. A soma dessas probabilidades deveria ser 100%. Afinal, o jogo só pode terminar com vitória, empate ou derrota. Mas, nas casas de apostas, essa soma é sempre maior que 100%. E a diferença é o lucro garantido da casa. Isso significa que mesmo que você aposte em todos os resultados possíveis de um evento, ainda assim, você vai perder dinheiro. Um exemplo prático disso seria um jogo entre Vasco e Palmeiras, onde as ODDs são 4,41 para a vitória do Vasco, 3,74 para empate e 1,78 para a vitória do Palmeiras. As probabilidades implícitas, o inverso das ODDs, para esse jogo são 22,68% de vitória do Vasco, 26,74% de empate e 55,96% de vitória do Palmeiras. A soma dessas probabilidades
é de 105,38%, ou seja, a margem da casa de apostas é de 5,38%, o que significa que em todos os cenários possíveis, o apostador vai perder dinheiro. Se o apostador decidir distribuir suas apostas de forma proporcional, ele ainda assim terá um retorno negativo, independentemente do resultado da partida. Outro grande problema para os apostadores é a lei dos grandes números, um princípio matemático que afirma que quanto mais uma experiência for repetida, mais os resultados observados se aproximarão dos resultados esperados. Bem, nas apostas esportivas, isso significa que, mesmo que um apostador tenha sorte em algumas apostas, ao longo prazo, as probabilidades implícitas nas ODDs vão prevalecer, levando o apostador à perda. Então, a longo prazo, as pequenas margens das casas de apostas se transformam em grandes prejuízos para o apostador, enquanto elas mesmas continuam lucrando. Esse princípio é amplamente utilizado na indústria de cassino e apostas. Bom, embora seja possível ganhar em uma ou outra aposta, o verdadeiro desafio é ser consistente no longo prazo. Muitos apostadores acreditam que podem vencer apostando nos favoritos, mas isso é enganoso. As ODDs de favoritos são geralmente muito baixas e uma única aposta perdida pode anular todos os outros ganhos de várias apostas vencedoras. Por exemplo, se você apostar R$100 em um favorito com ODD de 1,10 e acertar 9 de 10 apostas, ainda assim pode acabar perdendo dinheiro. Isso acontece porque os retornos das apostas vencedoras são pequenos e basta uma única aposta errada para eliminar os ganhos de várias apostas bem-sucedidas. Dessa mesma forma, apostar em azarões com ODDs altas também não é uma estratégia sustentável. Embora seja possível ganhar uma grande soma de dinheiro com uma aposta bem-sucedida em um azarão, a maioria dessas apostas resultará em perdas. Para ser bem-sucedido, é necessário encontrar um equilíbrio matemático e alocar a quantia correta em cada aposta com base nas probabilidades reais do evento, algo que é extremamente difícil de calcular de forma consistente. Algumas pessoas tentam ganhar dinheiro usando estratégias de arbitragem que envolvem explorar diferenças nas ODDs oferecidas por diferentes casas de apostas. A arbitragem pode, em teoria, garantir um lucro em qualquer cenário, mas na prática, encontrar essas oportunidades é extremamente raro e as casas de apostas monitoram essa atividade de perto. Isso significa que elas ajustam suas ODDs rapidamente para evitar que os apostadores explorem essas diferenças. E caso percebam que o apostador está usando essa estratégia, podem até mesmo bloquear a conta dele. Bom, um exemplo de como funciona a arbitragem. Em um jogo entre Flamengo e Grêmio, se uma casa de apostas oferece ODDs de 2,5 para a vitória do Flamengo, outra oferece 3,6 para empate e uma terceira oferece 3,4 para a vitória do Grêmio, as probabilidades implícitas somam 97,19%, o que cria uma oportunidade de arbitragem. Bom, apostando proporcionalmente nos três resultados, o apostador garante um lucro de cerca de 2,89% em qualquer cenário. Mas na prática, essas oportunidades são difíceis de encontrar e ainda mais difíceis de aproveitar, já que as ODDs podem mudar rapidamente e as casas de apostas bloqueiam contas que usam essa estratégia regularmente. Um outro ponto importante é que muitos apostadores acreditam que o conhecimento sobre o esporte é suficiente para ganhar dinheiro. Mas a verdade é que o verdadeiro conhecimento que impulsiona é o conhecimento matemático. Bom, o matemático David Sumpter explica: o conhecimento sobre o futebol já está embutido nas probabilidades oferecidas pelas casas de apostas. O segredo para vencer
é entender profundamente as probabilidades e como as ODDs são calculadas. As casas de apostas utilizam modelos matemáticos sofisticados para definir suas ODDs e muitas vezes empregando especialistas e algoritmos avançados para garantir que elas tenham uma vantagem sobre os apostadores. Eles usam inclusive machine learning. Um dos modelos mais utilizados no passado foi o modelo Dickson-Coles, que levava em consideração fatores como gols marcados e sofridos para prever o resultado de uma partida. Mas, com o avanço da tecnologia, modelos ainda mais complexos, como o de gols esperados, estão sendo usados para calcular as probabilidades com ainda mais precisão. Com o advento da inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que é o machine learning, a modelagem matemática no mundo das apostas está se tornando cada vez mais competitiva. E as casas de apostas continuam aprimorando suas ferramentas para manter a vantagem sobre os apostadores. Cada ano, novos algoritmos e tecnologias são introduzidos, tornando o ambiente de apostas cada vez mais difícil de ser superado. Para matemáticos como Sumter e o Joseph Buchdahl, que estudam o mercado de apostas há anos, fica claro que ganhar consistentemente nas apostas esportivas é uma tarefa árdua. Aqueles que conseguem ter sucesso geralmente não continuam apostando por muito tempo, porque eles descobrem que podem ganhar mais dinheiro vendendo seu conhecimento, ou até mesmo trabalhando para as próprias casas de apostas. Um exemplo notável de alguém que venceu o mercado foi o britânico Matthew Benham, físico formado na Universidade de Oxford, que desenvolveu modelos matemáticos de apostas tão bem sucedidos que acabou comprando seu próprio clube de futebol, o Brentford. Mas até mesmo ele percebeu que o verdadeiro lucro não está nas apostas, mas sim no valor do conhecimento matemático. Por fim, a matemática mostra que as probabilidades estão quase sempre contra o apostador. Mesmo aqueles que dominam as estratégias mais avançadas enfrentam grandes obstáculos e muitas vezes encontram maneiras mais lucrativas de aplicar o seu conhecimento ou as suas habilidades fora do mercado de apostas. E se você está pensando em entrar no mundo das apostas, lembre-se, a verdadeira batalha não é contra as outras pessoas, mas contra os números. E os números raramente perdem. Bom, e assim chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que as informações apresentadas ajudem você a enxergar as apostas com uma visão bem mais crítica, né? Entendendo que por trás de toda a diversão existe uma matemática que nem sempre joga a nosso favor. É importante lembrar que apostas, assim como outros jogos online, podem parecer uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas a realidade é bem diferente. É muito fácil se deixar levar pela emoção das vitórias ocasionais, mas o risco de perdas financeiras significativas é muito alto, especialmente quando as probabilidades estão sempre ao lado da casa. Então evite apostar como uma forma de compensar perdas anteriores ou como uma solução para problemas financeiros. Quando o jogo deixa de ser apenas entretenimento e começa a afetar sua vida pessoal e financeira, é hora de repensar sua relação com ele. E se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando dificuldades para controlar o tempo ou o dinheiro investido em apostas, não hesite em procurar ajuda. O grupo Salvando Vidas, por exemplo, presta esse apoio para diversos vícios, incluindo a ludopatia, que é esse vício patológico pelos jogos de azar. E ele é reconhecido como doença pela OMS desde 1980. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar. Deixe seu comentário sobre essa avalanche de sites de apostas que estão presentes não só aqui, né, mas em outras partes do mundo. Considere seu apoio ao canal se tornando membro ou acessando a nossa chave Pix, que fica aqui do ladinho, ó, tá? Ou então ainda no botão Valeu Demais, tá? A todos os membros do canal, meu agradecimento especial. Cuidem-se por aí. E lembrem-se, né?
A melhor aposta que podemos fazer é sempre em nós mesmos. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.